que a gente nessa noite compartilhe um sermão acerca do tema Conhecer a Deus. E eu queria começar o sermão fazendo um questionamento para cada um de nós, inclusive para a minha própria pessoa, né? Será que realmente a gente conhece a Deus? Como a gente conhece a Deus? De que forma nós conhecemos a Deus? O profeta Oséias, nesse texto que nós acabamos de ler, existe um contexto, eu vou falar rapidamente. O livro do profeta Oséias, ele foi escrito aproximadamente no ano entre 782 a 753 a.C., durante o reinado de Jeroboão II. Esse profeta Oséias, ele foi contemporâneo de outro profeta, também um dos 12 profetas menores, o profeta Amós. Quando Oséias ele escreveu esse livro, na realidade esse livro é um convite à conversão. O povo de Israel, ele mais uma vez tinha se desviado da lei do Senhor, né? Sempre andando em pecado, em desobediência. E novamente Deus ele levanta um profeta, o profeta Oséias. Ele vem através desse livro, do seu livro que leva o seu nome, Oséias, e ele começa a chamar as pessoas, a exortar a igreja, melhor, o povo de Israel, a retornar ao Senhor, a retornar à sua palavra. É bem verdade que ao lermos o capítulo 6, o versículo 1 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. O livro, exatamente, o contexto é esse. O povo de Israel vivia um momento muito bom de prosperidade material e de declínio de falência espiritual. E é bem verdade que isso muitas vezes acontece conosco. Às vezes a gente está muito bem financeiramente, no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, mas espiritualmente estamos mortos, ou melhor, falidos. E o profeta Oséias, quando ele escreve o seu livro, esse livro destinado ao povo de Israel, ele fala inicialmente do juízo de Deus, mas também ele chama o povo à conversão, ao arrependimento. E é nesse contexto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite a palavra de Deus. Oséias, eu acredito que a igreja bem sabe, bem conhece o texto. O profeta ele foi casado com uma prostituta de nome Gomer. Quando Deus ele ordena ao profeta tomar uma mulher de prostituições, Deus ele ali estava querendo que Oséias ele se colocasse no lugar do próprio Deus, para saber o que é que se passava com a questão da infidelidade. Assim como o povo de Israel era infiel ao Senhor, Oséias também ele sentiu na pele o que era a infidelidade. A sua esposa de nome Gomer, ela era uma esposa infiel. A Bíblia fala que era uma mulher de prostituições e que ela o tempo todo ela pecava, né, contra o seu marido, que é o profeta Oséias. E mais adiante, os irmãos vão acompanhar nos demais versículos, que o profeta, quando ele se levanta naquele período, à chamada de Deus, para trazer uma mensagem de arrependimento, de conversão, ele tinha um propósito, que era de que o povo tivesse a sua comunhão restaurada. Que vez ou outra o povo de Israel, a igreja bem sabe, sempre caía no pecado da desobediência. O povo de Israel, eles começaram bem, eles caminhavam o tempo todo com Deus, e num dado momento eles blasfemavam, murmuravam e caíam em desobediência. Prova disso é que a gente vê no livro do Êxodo, que o povo de Israel, eles levantam um bezerro de ouro, né, outros ídolos para adorar no lugar do próprio Deus. E Moisés, ao ver aquilo, ele quebra as tábuas da lei. Os irmãos bem sabem. Mas eu não quero me prender a esse contexto não. Eu quero, nessa noite, baseado no sermão de Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, tentar abordar, sintetizar em pouco tempo, algumas formas que ele tentou abordar, tentou trazer, sobre como nós podemos conhecer a Deus. Eu quero compartilhar alguns textos da Bíblia, peço que os irmãos continuem com as Bíblias abertas, no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32, somente a parte B. Esse texto de Daniel ele é bastante interessante, ele tem tudo a ver com que nós vamos tratar aqui nesta noite. Daniel 11, 32. E diz assim, a parte B: Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. E ainda nessa perspectiva,
de que será que realmente nós conhecemos a Deus como deveria, eu quero também que a gente leia outro texto, na primeira epístola de João, no capítulo de número 4, 1 João, capítulo 4, e o versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 4, e versículo 8. Também um texto bastante conhecido que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E é bem verdade que existem inúmeras formas, nós bem sabemos, de se conhecer alguém. Muitas pessoas se conhecem, mas esse contexto que Oséias traz, bem como toda a Bíblia, não fala simplesmente de conhecer porque ouvi falar, mas fala de um relacionamento íntimo, fala de proximidade, de companheirismo. De fato, essa é a proposta do nosso sermão nessa noite. E partindo propriamente para a mensagem, essa palavra aqui, quando o profeta Oséias ele traz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ele fala de algo contínuo. Conhecer a Deus não é algo que nós simplesmente fazemos uma vez e está suficientemente bom. Na realidade, Deus ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. E se faz necessário que a cada dia nós nos aproximemos de Deus para conhecer a sua palavra, a sua verdade e conhecer a sua vontade, né? E na primeira proposta do sermão, dentre as 3 formas de conhecer a Deus, Charles Haddon Spurgeon, ele traz através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós conseguimos conhecer quem é Deus, qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Cada vez que a gente separa um tempinho da nossa vida para poder conhecer, examinar as Sagradas Escrituras, nós podemos entender quem é Deus. Deus ele tem se revelado através das Escrituras. João Calvino, um grande reformador, no início das suas institutas da religião cristã, ele afirmou que nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou a nós. E como foi que Deus se revelou a nós? Inicialmente, a priori, através das Santas Escrituras. Aqui nós podemos conhecer quem é Deus. Através da palavra nós podemos conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem não lê a palavra, pouco vai saber, ou quase nada vai saber, acerca da natureza de Deus. Os atributos de Deus estão nas Sagradas Escrituras. A vontade de Deus, que é perfeita, a lei do Senhor é boa, o seu mandamento é puro e santo, diz a Salmos 119. A Bíblia é a revelação de Deus direta para nós, seus servos, e nós sempre devemos, todos os dias, nos debruçarmos sobre as Sagradas Escrituras, para entendermos e sempre nos direcionarmos a estarmos no centro da vontade de Deus. Uma outra proposta que eu quero trazer é através da oração. Uma outra forma de se conhecer a Deus é através da oração. Num certo momento, tem uma citação do pastor John MacArthur. Ele foi questionado sobre a oração e sobre a Bíblia Sagrada. E ele faz uma comparação bastante interessante, que eu gosto muito. Ele compara isso a um pássaro. Um pássaro ele tem 2 asas. A oração representa uma asa e a Bíblia representa outra asa. Se alguma asa estiver quebrada, ele jamais vai conseguir voar. E é bem verdade que conosco também é assim. Tem que ter a Bíblia e tem que ter a oração. E a oração é algo maravilhoso, né? João Calvino ele diz também que a oração é um antídoto para as nossas aflições. Através da oração nós conseguimos manter um diálogo constante com Deus. É impossível se estabelecer algum tipo de relacionamento, de amizade, sem haver diálogo. Quem ama, quem conhece alguém, quem mantém um relacionamento com alguém, se faz necessário um diálogo constante, um diálogo contínuo. Não é algo que eu oro somente uma vez, eu adquiri a bênção e deixei de orar, acabou, está suficiente. Não é assim. A Bíblia nos ensina que o próprio Cristo, Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele vivia em constante oração. Inclusive, perto da crucificação, a Bíblia fala que Jesus, ele se separou dos discípulos, dos 12, e ele foi para o jardim do Getsêmani. E ele passou a madrugada ali orando. Para quê? Para manter comunhão constante com o Pai, para manter contato direto com o Pai. E nós, a semelhança de Cristo, como cristãos, pequenos cristos que somos, nós devemos seguir essa prática, não simplesmente como um ritual religioso qualquer, mas porque é fundamental, para que nós estejamos firmes e edificados na vontade de Deus, a Bíblia e a oração. Uma outra coisa que eu quero abordar também, quero que os irmãos abram a Bíblia
no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 14, João, capítulo 14, dos versículos 5 ao 10, também, a gente vai conseguir ver alguns personagens na Bíblia que eles andaram com Jesus, mas na prática pode-se entender que eles não conheciam tão bem a Jesus, né? Porque muitas vezes nós somos levados a ter tal conhecimento, a tal equívoco, né? Muita gente pode achar que porque está na igreja há 30, há 50 anos, ou porque ocupa alguma função eclesiástica na igreja, ele conhece a Deus, porque ele faz parte do hall de membros da igreja, porque ele é batizado. Isso não significa conhecer a Deus. Conhecer a Deus vai muito além disso, né? E no texto que eu pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias, em João, no capítulo 14, nos versículos 5 ao 10, a gente vai ver um texto bastante interessante que eu gosto bastante, quando Jesus ele começa a conversar com seus discípulos, com os 12, ele começa a confortar os 12. Ele fala da sua partida que estava próxima, né, a crucificação. E é bem verdade que o texto diz assim, João capítulo 14, versículo 5 ao 10. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A gente consegue ver, nesse trecho que nós acabamos de ler, que Filipe era um dos 12. Ele estava com Jesus, ele caminhava com Jesus, e ele não conhecia bem a Jesus. Depois de um certo tempo no ministério de Cristo aqui na terra, que durou aproximadamente 3 anos e meio, Filipe ele faz esse questionamento. A essa altura do campeonato, né, entre aspas, ele pergunta para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus ele fica impressionado, ele diz, como assim, mostra-nos o Pai? Se Jesus e o Pai, ele disse que eram um. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Essa foi a resposta de Jesus. A semelhança desse texto aqui também, nós podemos ver ao longo da Bíblia, eu não vou ler o texto, a figura de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes também foi um dos 12. Ele andou com Jesus, ele compartilhou do alimento com Jesus, mas que na realidade ele não conhecia verdadeiramente a Jesus. Prova disso é de tudo que se sucedeu posteriormente na vida de Judas Iscariotes. Um outro personagem que me chama bastante atenção na Bíblia Sagrada é Jó. Jó foi um personagem bastante interessante. E eu peço que os irmãos abram o livro de Jó, no capítulo 42. Nós podemos também encontrar uma verdade bastante interessante, que o próprio Jó, ele reconhece que ele não conhecia tanto a Deus assim como deveria, né? Quando na realidade nós nunca iremos conhecer a Deus totalmente da maneira que Deus deseja, porque nós somos falhos e limitados. Jó, capítulo 42, os versículos 5 e 6, que diz assim o texto: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que é que a gente entende desse texto? Que quando o Satanás ele faz a proposta, quando o Satanás ele começa a tentar acusar Jó, diante daquele diálogo com Jesus lá, o próprio Deus ele dá testemunho de Jó, que Jó era um homem reto, justo, santo, que se desviava do mal. Embora Satanás ele peça a Deus a permissão para assim agir na vida de Jó, a fim de causar-lhe danos, causar-lhe algum tipo de mal, Deus assim permite. Mas aí a gente vai ver ao longo do texto, se os irmãos lerem em casa com paciência, que Jó ele passa por uma grande tribulação, um grande sofrimento. E nessa perspectiva, é a terceira forma que eu quero abordar nessa noite, através da dor. Por incrível que pareça, a dor também é uma ferramenta, um instrumento onde nós podemos conhecer a Deus. Eu acho interessante que a gente pode conhecer a Deus sem querer limitar. Foi os 3 pontos que eu separei. Como eu já havia mencionado, a primeira ferramenta através das Escrituras, da Bíblia Sagrada. O segundo ponto, através da oração, né? E no terceiro ponto, através da dor.
a dor e o sofrimento nos ensina também quem é Deus. É um pouco desconfortável, né? Para quando a gente passa alguma dificuldade, algum tipo de sofrimento, de tribulação, mas sofrimento também é uma escola. Sofrimento ele ensina bastante quem somos nós e quem é Deus. Nós estamos aqui na terra como pequenos e significantes. Deus ele é soberano, ele é superior a qualquer coisa que nós possamos imaginar. Quando a gente passa por alguma situação de tribulação, de sofrimento e dor, nós também conseguimos conhecer quem é Deus. E é nessa perspectiva aqui que a gente vê que Jó, ele conseguiu se aproximar mais de Deus através do sofrimento, através da dor. Mas por quê? Se o próprio Deus ele dava testemunho de Jó, que Jó era um homem puro, santo, se desviava do mal. Mas Deus ele queria que Jó se aproximasse mais. Assim como Deus ele também requer de nós, eu creio pela palavra, que nós devemos a cada dia nos aproximarmos cada vez mais de Deus. No livro de Tiago, Tiago ele faz uma convocação, está no imperativo bastante interessante, né? Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Nós necessitamos a cada dia de nos aproximarmos mais e mais de Deus. Qual o propósito? De conhecermos quem é Deus. O pastor Paulo Júnior, num de seus sermões, ele disse uma coisa bastante interessante que, à primeira vista, aquilo me deixou um pouco impactado, né? Ele disse que o nosso maior fracasso como cristãos reside em nós não conhecermos a Deus. E quando a gente para observar, para analisar, algumas das coisas que nós dizemos ou praticamos, nos leva a cair nesse ponto. Será que realmente a gente conhece a Deus de verdade? E nesse questionamento do pastor Paulo Júnior no sermão, ele diz: o nosso maior fracasso ele consiste em não conhecermos a Deus. Isso é perigoso, isso é grave. Às vezes a gente está aqui cumprindo simplesmente um rito religioso. A gente está numa igreja lá, a gente participa dominicalmente, a gente canta no louvor, a gente prega, é uma bênção. Mas, na prática, será que a gente realmente conhece a Deus? Não da nossa maneira, da maneira que Deus quer que nós o conheçamos. Interessante é que nós precisamos, de fato, conhecer a Deus utilizando a fé, utilizando a razão. Quem é Deus para você? Quem é Deus para cada um de nós? E ainda dentro do sermão, a dor ela nos ensina bastante. O sofrimento nos ensina bastante acerca de Deus. Nós podemos ver outros personagens na Bíblia, que eu não vou me ater a eles, mas a gente pode ver o caso de Davi e de tantos outros, que eles conheciam sim a Deus. O apóstolo Paulo, ele conhecia também sim a Deus, mas como Deus queria mais proximidade, mais comunhão, mais intimidade com eles, eles tiveram que passar por uma longa estrada de sofrimento, de tribulação. Qual o objetivo? De se aproximarem mais de Deus, de conhecerem mais a Deus de verdade. Eu quero ler um outro texto, ainda com os irmãos, no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 9. Profeta Jeremias, o capítulo de número 9, dois versículos, o 23 e o 24. Jeremias 9, o 23 e o 24, que o profeta aqui ele nos ensina uma verdade bastante interessante. Diz assim o texto: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A respeito desse texto, o profeta, ele escrevendo também, Jeremias foi um dos profetas que escreveu durante o cativeiro babilônico. E ele nos chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, que ninguém deve se gloriar em algo que possa possuir, em algum dom que Deus concedeu, né? A sabedoria, a riqueza, a força. Mas a nossa glória deve consistir nisso, em conhecer ao Senhor, em prosseguir sempre em conhecer ao Senhor. E esse é um dos nossos objetivos aqui como cristãos, é que nós possamos a cada dia conhecermos mais e mais
a Deus. E por que nós devemos conhecer a Deus? Primeiro, porque nós somos servos. E todo servo se faz necessário que ele conheça quem é o seu Senhor. Quando a gente fala de serviço, de servidão, a gente fala de submissão. Jamais alguém vai conseguir ser submisso, servir alguém bem, ou melhor, bom, com qualidade, sem conhecer quem é o seu Senhor. E essa é uma necessidade. Para ontem não, para hoje, para agora. Nós precisamos conhecer mais e mais de Deus. A Bíblia ela é repleta de mensagens, de textos, de histórias que nós podemos observar e compreender que foram longos percursos, uma trajetória enorme, que os 12 passaram, que o apóstolo Paulo, que os demais profetas e tantos outros, eles passaram aqui na caminhada, aqui na terra, sempre no objetivo, no propósito de conhecer cada vez mais e mais acerca de Deus. Nesse contexto que a gente leu inicialmente aqui no livro de Oséias, Oséias, ele profetizou naquele período lá. Oséias, ele foi um dos 12 profetas menores, como eu havia mencionado. Ele profetizou para o reino do norte, enquanto Isaías e Miqueias, eles profetizaram para o reino do sul. E aí, quando Oséias ele começa a profetizar naquele tempo, o quadro era de um contraste terrível, né? Era prosperidade e bênção material e fragilidade, declínio ou fraqueza espiritual. É nesse contexto aqui que Deus ele convoca, ele comissiona o profeta Oséias para ministrar e para chamar o povo ao arrependimento, né? A conversão de fato, a retornarem aos caminhos do Senhor. E esse quadro ele parece bastante conhecido. Quando a gente começa a ler os livros do Pentateuco, do Antigo Testamento, quando Moisés ele escreve, ele vai narrar a trajetória do povo de Israel no deserto. Uma caminhada que era para ser 40 dias, ela se transformou em 40 anos. Por quê? Por causa do pecado do povo. Porque em vez de ser 40 dias, se tornou 40 anos, a desobediência do povo. Aquele povo de Israel, eles passaram por tantas e tantas situações, né? Deus ele proveu o maná, Deus ele proveu carne, ele proveu água. Deus ele proveu inúmeras maravilhas e milagres para aquele povo, mas o povo, por incrível que pareça, dá-se a entender que não conhecem a Deus, que não conhecia a Deus. Cada vez que o pessoal passava por alguma situação adversa, algum mal bocado, aquelas pessoas eles começaram a murmurar, a blasfemar, a reclamar de Deus. A ponto que, num certo momento, o próprio Moisés se ira. Quando Moisés ele volta do monte com as tábuas da lei, a Bíblia fala no livro de Êxodo de que Moisés ele quebra as tábuas da lei, ele se ira. Por quê? Porque apesar de tudo que Deus tem feito para o povo, naquele contexto, dos milagres que o povo presenciou ali, o povo não conhecia Deus. O povo andou com Deus, caminhou com Deus por diversos momentos, por um longo tempo na história, mas aquele povo não conhecia Deus. Por quê? Por viver numa constante desobediência, numa constante rebeldia, numa constante murmuração. E esse contexto aqui ele se repete, como eu havia dito, na história do povo de Israel e de tantos outros personagens bíblicos. Pessoas que andaram com Deus, que conviveram com Deus, a despeito dos 12 que eu já mencionei, Judas Iscariotes, Filipe e tantos outros, que eles andaram com Jesus, que eles viram os milagres de Jesus e participaram ativamente no ministério. Mas eles não conheciam a Deus da maneira que Deus queria que eles o conhecessem. E trazendo isso para a nossa vida, para a nossa aplicação pessoal, eu posso entender que nós nunca conseguiremos conhecer a Deus em sua totalidade. Por quê? Porque nós somos falhos, pecadores, limitados, e em nós ainda habita uma natureza pecaminosa. Nós só seremos livres, totalmente livres disso, quando estivermos perante a presença do Senhor. E isso mexe bastante comigo, me chama bastante atenção. Quando eu li esse texto durante a semana em casa, eu estava preparando o sermão, eu fiquei um pouco preocupado, porque é uma palavra que inicialmente ela serve muito bem para mim, eu acredito que a toda a igreja. Quando a gente fala em conhecer alguém, não é simplesmente conhecer, mas de manter um relacionamento íntimo, de andar com Deus, de caminhar com Deus. E quando a gente tem um relacionamento com alguém, a gente compartilha absolutamente tudo da nossa vida. Ou seja, não pode haver segredos entre Deus e nós. Deus ele é soberano, a Bíblia revela que Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente.
E Deus ele espera que cada vez mais nós nos aproximemos dele, para o conhecermos cada vez mais, para entendermos qual é a sua vontade para as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta à igreja ali em Roma, no capítulo de número 12 e 2, Paulo ele diz, né? E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que entendamos ou vivamos, experimentemos melhor, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita. E nós só conseguiremos compreender acerca da vontade de Deus quando nós decidimos nos debruçar sobre as Santas Escrituras. Cada vez que nós dedicamos um tempo da nossa vida, alguns minutos, meia hora, o tempo que a gente pode separar, pode destinar para meditar nas Sagradas Escrituras, nós conhecemos um pouco mais acerca de Deus. E Deus ele tem se revelado não simplesmente somente pela palavra. Deus também ele se revela através do seu Filho, de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, Jesus é Deus, ele é o próprio Deus. Esse texto que a gente leu, quando Filipe ele pede para Jesus mostrar o Pai, Jesus o repreende dizendo: Filipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai, se o Pai e Jesus são um. Através de Jesus também nós podemos conhecer quem é Deus. Outra forma também de nós conhecermos quem é Deus é através da natureza criada. A criação de Deus, ela também nos mostra um pouco da sua soberania, da sua glória, do seu esplendor. Quando a gente olha para a natureza, tudo que Deus criou, que é perfeito e bom. Quando a gente começa a ler o livro do Gênesis, Moisés, ao escrever, ele diz: e viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus criou é bom. Quando a gente olha para a natureza, a gente consegue conhecer um pouco de Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente também consegue conhecer um pouco de Deus. E quando a gente olha para Cristo, como Paulo bem disse, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos também conhecer quem é Deus. E um questionamento que eu lancei inicialmente: será que realmente nós conhecemos a Deus? É algo que a gente deve responder, nós devemos responder, melhor dizendo, cada um para si mesmo. Será que realmente eu conheço a Deus? Qual é o propósito para o qual Deus me chamou? Para qual propósito Deus me convocou para ser seu servo, para fazer parte no seu reino? Foi simplesmente para eu ser membro de uma igreja, só porque eu me batizei, porque eu tenho alguma função na igreja? Será que é simplesmente esse o propósito? Será que apesar de a gente estar tanto tempo na igreja, 30, 40, 50 anos, será que isso significa na prática que nós conhecemos a Deus? Eu acho que é algo que nós devemos parar e refletir um pouco realmente quem é Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? O que é que Deus ele exige de nós? A gente só vai conseguir entender isso através das Sagradas Escrituras. Quando a gente lê a Bíblia, que é Deus se revelando a nós, nós vamos conseguir entender e conhecer quem é Deus. Certa vez também o pastor John MacArthur, ele disse: quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Deus fala comigo. Como? Leia a Bíblia. Deus ele fala com a gente por N maneiras, mas a maior profecia ela já foi revelada, e ela está diante de cada um de nós, as Sagradas Escrituras. Como conhecer a Deus? Através da palavra, inicialmente. Como conhecer a Deus? Através de Jesus. Como conhecer a Deus? Mantendo um diálogo constante e contínuo com Deus, através da oração. Como conhecer a Deus? Através da dor e através do sofrimento. Que eu tenho certeza absoluta que ninguém quer conhecer dessa forma, mas nós acabamos por quase sempre conhecer a Deus dessa forma. Por quê? Porque nós somos limitados. E quando a gente conhece a Deus no meio do sofrimento, no meio da dor, é algo que nos marca bastante. Quando a gente vê o sofrimento de Jó, que ele perde toda a sua fortuna, toda a sua herança. Quando Jó ele perde todo o seu rebanho, todos os seus gados, os seus filhos. E a única pessoa que deveria estar do seu lado, ela simplesmente abandona Jó. Quando a esposa de Jó ela fala para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó ali ele se sente numa situação de solidão total. Total abandono, total desprezo. E Jó ele diz a Bíblia que ele rasga suas vestes, ele coloca a terra sobre a sua cabeça em sinal de luto. E Jó ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. O que é que a gente entende nesse contexto?
que Jó ele passa a se aproximar mais de Deus. Jó ele conhece um pouco mais sobre Deus, através da dor e através do sofrimento. Jó ele aprendeu quem era Deus. Tanto é que no texto que a gente leu, no capítulo 42, Jó ele diz: antes eu te conhecia somente de ouvir falar. Às vezes alguém fala muito para a gente acerca de Jesus, ou a gente fala muito acerca de Jesus para alguém, e as pessoas podem conhecer Jesus. De que forma? Porque eu ouvi falar. Mas conhecer a Deus, como as Escrituras nos orienta, é conhecer a Deus a ponto de nós mantermos um relacionamento, uma comunhão diária. Nós mantermos uma intimidade com Deus, através dos elementos que eu já tenho abordado no sermão. Nós temos essa oportunidade, essa condição, não por nós, mas porque Deus tem nos proporcionado, de nós o conhecermos, melhor dizendo, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio de outros elementos, através de Jesus também, como eu havia dito. Conhecer a Deus envolve muito mais do que nós achamos que é restrito naquilo. Eu penso que muitas vezes, algumas pessoas, por serem humanos, limitados, inclusive eu, muitas vezes, alguém pode pensar ou conjecturar que Deus, remetendo muito ao pensamento de algumas pessoas, parece que Deus ele é um velhinho cansado, né? Deus ele está lá em cima, sentado no trono, olhando para a humanidade aqui, de braços cruzados. Parece que muitas vezes Deus ele pegou a criação e deixou a deriva, a própria sorte. Ou Deus ele não age, né? Deus ele está lá inerte. Diante de tudo que acontece de ruim aqui na terra, as catástrofes, as calamidades, me remete a uma certa ocasião, quando teve uma tragédia lá em Brumadinho, em Minas Gerais, e ali no trabalho alguns amigos perguntaram para mim: cadê Deus? Por que foi que Deus não viu? E a minha resposta foi: Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Deus não tem absolutamente nada a ver com sofrimento humano. A Bíblia fala de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe de cada um dos seus próprios pecados. O sofrimento humano, ele decorre da desobediência humana. Deus não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. E parece que muitas vezes Deus ele é um velhinho cansado, um velhinho fraco, que já não age, ou que está de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, que ele deixou a criação lá à própria sorte. Mas não é esse Deus que a Bíblia revela para nós. A Bíblia revela que Deus ele é soberano, que ele é santo e que ele age a todo momento. Ao longo da história do Gênesis e Apocalipse, a gente vê Deus agindo ao longo da história. Quando Deus levanta os profetas, quando Deus levanta reis, quando Deus levanta os 12, os apóstolos, e quando Deus comissiona mais na frente a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Deus ele sempre esteve agindo na história da humanidade. Nós aqui muitas vezes não percebemos, ou nós aqui muitas vezes não queremos conhecer verdadeiramente quem é Deus. Conhecer a Deus nos leva a ter um pouco mais de comprometimento, de responsabilidade. A Bíblia fala que a quem muito for dado, muito será cobrado. Cada vez mais que a gente conhece a Deus, a gente vai ter uma responsabilidade maior. Conhece a Deus um pouquinho, tem responsabilidade. Conhece a Deus mais, muito mais responsabilidade. E é exatamente isso que esse sermão que eu estou tentando abordar aqui nessa noite vem falar a cada um de nós. Essa reflexão que eu quero compartilhar com a igreja, que nós necessitamos muito, de forma imediata, de forma urgente, conhecer a Deus. A começar de mim. Nós somos falhos, pecadores, e nós precisamos todos os dias conhecer cada vez mais acerca de Deus, acerca da sua vontade. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós mantemos um relacionamento íntimo e diário com Deus, nós tendemos a errar um pouco menos. É bem verdade que nós sempre erraremos e seremos pecadores. Mas quando nós conhecemos a Deus e estamos cada vez mais em comunhão, mais próximo de Deus, nós erraremos um pouco menos. Por quê? Quando a gente conhece a vontade de Deus, a gente vai saber o que Deus quer. A gente vai entender também o que Deus não quer para as nossas vidas. E a palavra fala exatamente disso. Quando o profeta Oséias, ele escreve esse livro, quando ele chama o povo ali ao arrependimento, à conversão, ele faz exatamente essa proposta de convocar o povo a se voltar ao Senhor. A despeito dos reformadores, no ano de 1517, que Deus tem levantado, João Calvino, Martinho Lutero e tantos outros, a reforma trouxe exatamente isso.
a volta à palavra. A igreja ela vivia um período de deformidade espiritual. E a reforma veio exatamente para isso, para trazer a igreja a uma nova forma. Que forma? A retornar à palavra. Essa foi a proposta, eu entendo, da reforma protestante. A igreja ela se distanciava muito naquele período das Sagradas Escrituras. A igreja, por muitas vezes, ela vive um contexto, vive uma situação de que se parece que ela não conhece a Deus. Em muitos aspectos. E quando Deus ele levanta os reformadores naquele contexto, naquele período, esse era o propósito, de que a igreja voltasse à verdadeira forma. Que forma? É que a igreja voltasse às Escrituras. Sola Escritura. Esse era o propósito da reforma protestante, um dos propósitos, que a igreja voltasse a analisar as Escrituras. Mas para quê? Para entender qual é a vontade de Deus e para servir a Deus da maneira que Ele exige. Tudo que Deus ele requer de nós está contido aqui nas Escrituras. Qual é o formato de culto que Deus quer que a igreja ofereça a Ele? Está nas Escrituras. Qual é o tipo de louvor que Deus quer que a igreja oferte a Ele? Está nas Escrituras. Qual é o tipo de oração que Deus quer que a igreja transmita a Ele? Está nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus quer, Ele requer de nós, está nas Escrituras. E nós precisamos, urgentemente, entender e aceitar essa verdade. Que nós precisamos a cada dia nos debruçarmos perante as Sagradas Escrituras. Eu não consigo visualizar uma outra forma, embora tenha outros pontos que eu já tenho mencionado, mas uma das formas mais importantes que Deus ele tem nos concedido, nos disponibilizado, de nós o conhecermos, sem ser as Escrituras. A Bíblia Sagrada ela vem nos ensinar verdadeiramente quem é Deus para nós, qual é o propósito de Deus para nós. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida, todos os dias. Às vezes a gente não tem nenhuma vontade de abrir a Bíblia em casa, de ler a Bíblia, mas quando a gente menos sentir vontade, eu acho que essa é a hora mais oportuna, o momento mais adequado. É a gente pegar e a gente tentar ler, a gente começar a ler a palavra de Deus. É através da palavra que Deus ele tem se revelado, Deus ele tem falado conosco. É através da palavra que nós entendemos o que é que verdadeiramente Deus ele espera de nós. Quando a gente faz uma aliança, hoje pela manhã a gente esteve celebrando aqui a Santa Ceia, né? E a Santa Ceia, ela tem um propósito exatamente disso, de trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz e de nos lembrar que nós temos um pacto, uma aliança com Deus. E essa aliança, ela tem deveres, ela tem obrigações e também ela tem direitos. E a despeito dos deveres e das obrigações, está tudo contido nas Escrituras. Nós temos deveres sim, nós temos direitos, também como de toda forma nós temos obrigações perante Deus. Quando a gente faz um pacto, quando a gente faz uma aliança com Deus, melhor dizendo, quando nós decidimos um dia, nós, pela sua misericórdia, porque antes Deus nos escolheu, quando nós passamos a servir a Deus, nós precisamos entender o que é que nós devemos oferecer a Deus. Será que o culto que nós estamos ofertando a Deus aqui, dominicalmente, tem sido agradável a Deus? Será que dominicalmente, os louvores que nós temos ofertado aqui a Deus, tem sido aquilo que Deus espera de nós? Será que as orações que nós direcionamos a Deus, tem sido as orações que Deus espera que nós direcionemos a Ele? E nessa noite, esse é o objetivo do sermão, é de chamar a igreja, é de chamar os irmãos a refletir, a pensar e de fazer uma autoanálise, que nós possamos fazer uma autoanálise de nossas vidas. Será que nós realmente conhecemos a Deus? Será que nós realmente conhecemos a Deus da maneira que Deus, Ele exige, que Deus Ele quer que nós o conheçamos? A Bíblia, ela traz essa perspectiva. Nós precisamos verdadeiramente, a cada dia, por se aproximar o final dos tempos, que nós nos aproximemos cada vez mais e mais de Deus. A tendência é que daqui para frente, as coisas elas só piorem aqui na Terra, né? As coisas têm piorado a cada dia. E, infelizmente, muitos do nosso meio, muitas pessoas que um dia já serviram a Deus, que estiveram perante a presença de Deus, elas têm desanimado na caminhada, né? Elas têm se entristecido, elas têm enfraquecido e têm abandonado a fé, né? E elas têm retornado para o mundo, elas têm dado as costas para Deus. Isso pode se resumir muitas vezes nisso que a gente está tratando nessa noite, na falta de conhecimento de Deus. A gente não está aqui hoje porque a gente é forte, porque a gente é super crente, não. Mas porque Deus ele tem misericórdia de nós inicialmente, mas porque nós estamos buscando
através da palavra de Deus, através do culto, quando nós vemos à casa do Senhor, para prestar no culto, para poder louvar o seu nome, nós estamos buscando esse propósito, esse objetivo de vida, de conhecer um pouco mais de Deus. E nós necessitamos a cada dia seguir nesse objetivo. Veja que o texto que a gente leu em Oséias 6,3, o profeta ele faz essa convocação, essa exortação, no tempo presente do verbo, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é somente conhecer e parou ali é o suficiente, não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo contínuo, é algo quanto mais. Nós necessitamos continuar conhecendo a Deus a cada dia, prosseguir em conhecer a Deus. Nós necessitamos em todos os momentos. A Bíblia diz no texto que a gente leu em 1 João, que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. João ainda fala nesse capítulo 1 da sua primeira epístola, no capítulo 4, melhor dizendo, que é impossível que alguém diga que ama a Deus, que conhece a Deus, se odeia o seu irmão. Como é que alguém ele pode amar a Deus, a quem não viu, odiando o seu irmão a quem ele vê? Quase que impossível isso. Aquele que não ama, João diz na primeira epístola, que não conhece a Deus. Essa é uma das formas também que nós podemos conhecer a Deus, através da comunhão dos santos, através da koinonia da igreja. Quando eu persevero em servir a Deus e mantenho uma comunhão com os amados irmãos, com a igreja, significa também que eu estou buscando conhecer um pouco mais de Deus. Por quê? Porque Deus ele espera isso de nós. E essa palavra ela fala muito forte ao meu coração. Nós precisamos a cada dia conhecer a Deus. Nós precisamos a cada dia nos debruçarmos sobre as Sagradas Escrituras, a orar mais, a buscar mais ao Senhor. No contexto que a gente vive, as coisas tendem somente a piorar, como eu já havia dito. E nós acabamos meio que ficando, muitas vezes, sem saber o que fazer, humanamente falando. Mas como a gente conhece a Cristo, como a gente tem as Sagradas Escrituras, a gente sabe que somente há uma solução. A solução ela se chama Jesus Cristo. E para isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos manter uma vida constante de oração. A partir disso nós vamos conhecer cada vez mais e mais a Deus, prosseguir nesse conhecimento de Deus, e aí sim nós poderemos chegar dessa forma no centro da vontade de Deus, para fazer somente aquilo que é agradável ao Senhor. Como disse o profeta Jeremias, que a gente leu o texto, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, e nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite, que nós possamos fazer uma autoanálise das nossas vidas, ao longo da semana, não somente aqui nos cultos dominicais, mas ao longo dos dias que nós possamos realmente fazer uma autoanálise, nós possamos realmente fazer uma reflexão. Será que realmente eu conheço a Deus? Será que realmente nós conhecemos a Deus da forma que Deus quer que nós o conheçamos? Que essa palavra ela fique no coração de cada irmão, na mente de cada irmão, que nós possamos pensar, meditar acerca disso. Que essa palavra ela simplesmente não entre pelo ouvido e saia pelo outro, como acontece muitas vezes. Mas que nós possamos realmente examinar-nos, fazer um autoexame, uma autoanálise das nossas vidas. Que nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente, para que nós possamos o servir com qualidade, com excelência, da maneira que Deus espera. Essa é a palavra que eu compartilho com os irmãos nessa noite. E a minha oração é que Deus ele fortaleça a igreja. A minha oração é que Deus abençoe a cada um de nós e que Deus ele nos guie nessa trajetória de conhecimento. Que Deus ele nos direcione a estarmos no centro da sua vontade, né? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.